É com muito pesar que vem anunciar o falecimento da líder indígena Diva Rodrigues de Freitas. Diva, como era conhecida, nasceu no Baixo Rio Branco no dia 13 de 10 de 64. Ela deixa 6 irmãos, 5 filhos e 13 netos. Apresento minhas condolências à família da Diva e a toda a comunidade indígena lutada por esta guerreira que sempre batalhou por melhoria na saúde indígena como secretária do Conselho Local. Sempre brincalhona, irreverente com os que o cercavam, mas firme, ética, ardorosa defensora dos projetos sobre a saúde indígena. A Diva, como era conhecida, ela não só defendia a saúde indígena, mas era, senhor presidente, era uma soldado do primeiro momento na defesa de todas as lutas dos povos indígenas. Se a luta fosse dos professores, a Diva ali estava presente. Se fosse da saúde, a Diva estava presente. Se fosse a questão de terra, de espaço, de conquista, a Diva estava presente. E se fosse questão de preconceito contra os povos indígenas, a Diva também estava presente. Inclusive, ela aqui, lutando aqui em Brasília, para tentar indicar o primeiro indígena para comandar o DICEI Leste, né, do estado de Roraima, ela aqui bateu a porta no parlamentar e ele foi de uma falta de delicadeza imensurável, né, chegou a expulsá-la de dentro do seu gabinete, mas mesmo assim, a Diva nunca baixou a cabeça e eu não tenho nenhuma dúvida que a luta da Diva não é em vão, né? Enquanto existe um só índio, ele vai estar lutando por esses direitos para que amanhã eles possam ser conduzidos o seu destino seja conduzido pelos próprios indígenas. Portanto, fica aqui, né, as minhas condolências a ela, essa guerreira que precocemente parte, mas que deixou um legado, uma história, né, de luta pelo seu povo. Tuxaua, como mulher, ela comandava uma comunidade no município de Pacaraima e estava à frente de todas as lutas dos povos indígenas. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho a essa tribuna hoje para um breve pronunciamento, o que considero necessário ao momento de intensa tempestade política pelo qual passamos. Por um lado, vemos a cada dia, mais e mais, homens públicos com a moral desmoronada diante de operações policiais. Vemos um judiciário e um Ministério Público implacáveis contra a corrupção, expondo a enorme podridão administrativa que se acumulou por tanto tempo. Vemos um sistema político corroído, cuja reforma tão necessária tropeça na Câmara dos Deputados, que, por sua vez, não ouve a voz da população. A propósito, existem alguns cartazes ou manifestação neste país pedindo a reforma política? É um cenário de fim de mundo um cenário de calamidade política, sem precedentes, o que se afigura ao nosso redor. É natural que a população se sinta descrente e abandonada pela política, ou pior, se sinta massacrada pelos homens públicos que deveriam praticar a boa política, mas nada mais fazem do que trocar votos por favores escussos, enriquecendo a si e a própria família. Inicialmente, gostaria, senhor presidente, de referenciar e enaltecer o talento e o espírito público de promotores e juízes, pela forma segura, técnica e implacável com que tem operado a justiça, num doa a quem doer, sem amarras e com muita coragem. É essa uma atitude que todos deveríamos aplaudir e incentivar, e que está passando a limpo a história política da administração pública em nosso país.
há que se pôr um basta nesse estado de coisas e banir da vida pública toda essa turma que rouba, enriquece e vota contra o povo e contra o trabalhador brasileiro. Nesta tribuna, eles ocupam o aposentado, eles culpam o aposentado, falam que o aposentado é privilegiado e vai quebrar o Brasil, mas nenhum deles vem a essa tribuna para explicar a mala de dinheiro em fuga nas mãos de Roça Loures, capturado que foi pela Polícia Federal. Essa respeitada Polícia Federal, senhor presidente, que foi aplaudida de pé no desfile de 7 de setembro, encontrou 51 milhões de reais do senhor Gedel Vieira Lima e seus aliados, que se mantêm calados. Por que esse silêncio? A eles pergunto, se todo o dinheiro público que vocês roubaram fosse devolvido, qual seria o montante que sobraria para os investimentos em educação e saúde que tanto carecemos, sem precisar mexer na honrada aposentadoria dos brasileiros? É isso que cada um deles deve responder. Até quando, senhor presidente, esses políticos do mal prevalecerão? Pois afirmam aqui que podemos nos unir para pôr fim a essa situação de crise institucional, que nos afoga em meio a tantas coisas mal feitas, que se descobre a cada raiar do dia. Se hoje as manobras ocultas impedem o andamento da reforma política que tramita no Congresso, que façamos nós, os políticos de bem, de braços com a população, uma reforma efetiva. Façamos isso, eu e você, nas urnas, que vem negando o nosso precioso voto a esses bandidos marcados pelo Ministério Público e pelo Judiciário, banindo-os para sempre da vida pública. Vamos juntos, em 2016, fazer a reforma definitiva de tanto que se necessita e que dificilmente sairia desse Congresso. Senhor presidente, nós não podemos esperar que as exclusões de políticos que não têm um procedimento republicano seja feita só pelo Ministério Público ou pelo Judiciário. A população como um todo tem que ter a consciência que voto não é instrumento de troca, que voto não é instrumento de negócio. Voto é um ato cívico de responsabilidade com a nação e, sobretudo, com a nossa população, a nossa própria família. Quando se vota errado, quando se negocia o voto, novamente se elege os malfeitores, novamente se elege os corruptos. E é, portanto, excluindo isso desse procedimento, votando pela consciência, pelo passado, pela dignidade, pelo compromisso real, que nós vamos construir o país dos nossos sonhos. O Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, não pode ser culpado pelos nossos erros na hora da votação. É fundamental que se olhe a plataforma, é fundamental que se acompanhe o passado. Eu sempre digo aqui que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, até a cinza é torta. Então, é fácil de você saber o futuro se você for olhar o passado. E aí estão carimbados, aí estão identificados pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelas suas práticas reprováveis. Não é possível que a sociedade brasileira possa se acostumar com os erros. Precisamos corrigir. E depois de tantas mazelas, depois de tantas denúncias, depois de limpar a sujeira debaixo desse tapete, nesse sistema democrático que permite isso, é hora de irmos às urnas e ali sim, carimbar, colocar o nome da renovação, não da renovação pela simplicidade, mas a da renovação trocando o mal
pelo bem, porque dessa forma nós vamos construir o Brasil do nosso sonho. Muito obrigado, senhor presidente.